Pode ir? De novo? Eu sou Cacá Nunes, eu sou responsável pela captação e edição do vídeo A Vida Não É Só Boletos. Então hoje a gente vai falar um pouco de como foi o processo de construção de equipamentos e escolhas, né, para as cenas que a gente gravou. O vídeo A Vida Não É Só Boletos parte de uma demanda que foi pedida para a Fabiana, de uma coluna de um jornal de BH que tinha intitulada como Diário de Quarentena, onde várias pessoas mandavam um texto de um cotidiano delas durante a quarentena. Então a Fabiana produziu esse texto para essa coluna do jornal e posteriormente a gente transformou esse texto em vídeo. Antes de falarmos sobre o processo, de como a gente fez o vídeo, vamos falar um pouco de parte técnica, que é equipamentos. A gente filmou isso em casa, então a gente usou o que a gente tinha em mãos. Então, um microfone lapela, um tripé e o celular. Eu fiz toda a captação pelo telefone utilizando um aplicativo, que no caso foi o Open Camera, onde ele me dá uma possibilidade um pouco maior para controlar a exposição, o foco. O aplicativo ele funciona melhor do que uma câmera nativa do telefone. Então eu sempre opto por utilizar o aplicativo para captar e também fiz toda a edição usando um outro aplicativo, que é o KineMaster, para fazer as edições. É viável, dá para se fazer a captação e edição pelo telefone, desde que você tenha bem claro aquilo que você quer. Então, o que dificulta às vezes um pouco a edição no telefone, se for algo que tenha mais ação, que você queira de repente fazer um slow motion, um movimento de câmera lenta, então o telefone às vezes ele vai te limitar um pouco na hora de fazer essa coisa com mais suavidade. Mas dá para se fazer muita coisa com o telefone, como a gente fez. Um outro ponto a abordar, diante do equipamento que você tem um tripé que vai te dar uma estabilidade para filmar, você tem um microfone que é importantíssimo para fazer uma boa captação do áudio. Eu usei outros recursos para fazer alguns movimentos de câmera, porque o meu tripé não me permite. Então movimentos de pan, que é aquele movimento horizontal. Então eu utilizei uma cadeira de escritório para fazer isso com mais suavidade, já que o meu tripé não tem uma cabeça hidráulica, então ele fica dando uns trancos. Então a cadeira me soluciona boa parte dessa coisa. Teve algumas cenas também que eu utilizei tapete, para fazer uma coisa de aproximar, que é a cena da xícara. Então para fazer eu aproximar e afastar com mais leveza e sutileza, então eu pus o tripé em cima do tapete e fui escorregando ele. Então eu utilizei muito desses recursos caseiros para conseguir fazer alguns movimentos de imagem. Falando um pouco das escolhas para a realização desse vídeo, a gente optou em deixar a voz off. Então são poucas cenas que vai ter um som ambiente, o resto está tudo mutado, sem nenhum tipo de volume ou informação sonora. Para esse texto específico a gente trabalhou muito isso, imagens um pouco mais abertas, a pessoa em casa, pensativa, perambulando. Então vai ter muita imagem parada, imagens mais contemplativas. A gente tem imagens abertas e outras imagens que são detalhes de mão, detalhe de alguma outra coisa sendo feita, que é para mostrar essa coisa da rotina, da casa. Falando um pouco sobre a cena do reflexo, uma cena que a gente utilizou uma porta de vidro, a pessoa pro lado de dentro, onde tem uma bem menos oferta de luz, e a parte exterior é luz do dia, então muita luz, o que gera um reflexo no vidro, já que lá dentro estava um pouco mais escuro. Então a gente brincou com isso,
A gente aproxima, né, a atriz do vidro para que a gente possa ter uma leitura dela minimamente e ainda ter um reflexo. Então a câmera trabalha um pouco na diagonal para que ela não apareça no reflexo, mas que consiga captar essa imagem da pessoa em casa e o reflexo da cidade. A cena do preparo do café, ela foi uma escolha de posicionar a câmera bem mais alta. Ela tem um ângulo mais inclinado, né, que é para dar essa leitura de sugerir como se fosse uma câmera de segurança. Então a escolha dela que vai estar em preto e branco, um pouco mais alta e um pouco mais inclinada. A cena da xícara é uma das poucas cenas que a gente não usou luz natural. A gente optou fazer ela em um ambiente fechado que eu pudesse controlar a luz. Então vocês podem ver que existe ali um movimento de câmera que aproxime a face da câmera com foco cravado nela, mas existem outras camadas por trás da xícara. Então vai ter ali uma bancada com vários livros, com contas, com uma pessoa atrás, com a porta, com a luz. Então é uma construção de várias camadas, e aí cai um pouco naquela coisa do subjetivo, né? Então foi uma das poucas cenas que a gente não usou luz natural a nosso favor. Porque aí existia essa construção, né? Ela precisava ter esse movimento, ela precisava ter várias camadas, várias informações, então ela tinha que ter uma luz que a gente pudesse controlar e que funcionasse a favor do que a gente queria esteticamente. Mas que a vela aparece, elas têm importância muito grande dentro do texto, porque ao longo do texto eu vou inserindo ela em alguns momentos aleatórios, outros não, onde eu vou mostrando ela se queimando, né, ela se desfazendo, até que chegue no ponto que ela apaga. Outro recurso que eu usei muito, visual, dentro da edição, foi a coisa do papel sendo embolado. Ele aparece em vários momentos como um momento de quebra, do ritmo de fazer, desfazer e descarta. Então, por isso que ela, em vários momentos, aparece de forma muito rápida, né, como flashes ao longo do vídeo. A cena do café reverso, né, a cena do bule, é uma cena que foi pensada especificamente para atender, né, um trecho do discurso do vídeo, onde fala das oscilações da memória. Então a gente quis brincar com essa coisa do café voltando para dentro do bule, uma imagem subjetiva, de novo, aparecendo, pensada para atender especificamente aquele trecho. Outra cena que eu gostaria de falar é a cena das plantas, mas para o final do vídeo o plano está fechado nas plantas, aparecendo só um pouco das pernas e principalmente das mãos. Então aqui ele fica um pouco mais para a imaginação. Ao invés de entregar um rosto, uma expressão, a gente optou em deixar a coisa nas mãos, né? Uma coisa mais fechada. Então aquela tempo passando, a xícara que vem e volta, né? Então fica mais subjetivo do que uma coisa literal, do que entregar uma expressão. Então foi uma escolha também pensada, né? Focar nos detalhes, na expressão corporal, para trazer essa leitura do desgaste. A cena final, a xícara sendo lavada, digamos, uma coisa meio literal, né, que é lavar a xícara para que se inicie um novo ciclo, e deixar tudo pronto para que amanhã a gente volte a usar aquela xícara novamente e a vida continue. Então é outra cena também escolhida de forma muito direta, né, para casar com a narrativa do texto. Então é isso, né, um vídeo para falar sobre o processo, a construção e as escolhas do vídeo A Vida Não É Só Boletos. Então, se tiver alguma dúvida, pode deixar abaixo aí nos comentários, que a gente vai responder com todo carinho. Espero que tenha ficado claro um pouco das nossas escolhas, de processo, de construção. E é isso. A gente se vê até a próxima.